Você já deve ter ouvido falar que a salvação não vem pelas obras, mas as obras são importantes. E tem também uma questão que diz aqui que somos julgados pelas obras. Exato. E agora? Até eu fiquei em dúvida agora. Acompanhe o programa de hoje para descobrir a solução dessa questão e outras perguntas que nós temos aqui para conversar com o pastor Hernandes. Seja bem-vindo, esse é o Trocando Ideias. Muito bem, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, para você que mandou perguntas. Vamos ver aqui, olha só, o Trocando Ideias de hoje está sendo feito pelo Teodoro Fonseca, Joaquim Silva e Sérgio Gonçalves. Então vamos bater papo com esse pessoal? Vamos lá, ué, agora. Para você que está em casa e também quer ter sua pergunta respondida pelo pastor Hernandes, terminando o programa, envie um e-mail para cá, escreve lá a sua pergunta e a gente bate papo com você também no próximo programa. Teodoro Fonseca. Graça e paz, pessoal. Como conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Ô Tiago, nós tratamos disso num programa anterior, sobre a questão se Deus já sabe por que orar. Eu acho que está bem dentro dessa linha também, porque algumas pessoas tentam colocar essas duas verdades, Deus é soberano e o homem é responsável, como se essas duas verdades estivessem em rota de colisão. Mas, na verdade, são duas paralelas que caminham rumo à eternidade. Deus é soberano, é verdade. O homem é responsável, também é verdade. Deus não criou um robô, um autômato. Deus criou um ser livre, moralmente responsável. E tanto é verdade que Deus nos alerta de perigos e diz, olha, não faça isso, porque você vai colher as consequências. Faça aquilo outro que você vai receber os benefícios. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida para que você viva. Ou seja, o homem é chamado a uma responsabilidade e ele é responsabilizado pela decisão que toma. Então, Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, Deus é soberano, mas o homem é responsável. Quando você prega o evangelho é a mesma coisa. É Deus quem planejou, é Deus quem executa, é Deus quem consuma, mas você chama o pecador, arrependei-vos e crede no evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você chama o cidadão à responsabilidade, porque ele é responsável, embora Deus é soberano. São os grandes mistérios, mas as grandes verdades, os grandes postulados do cristianismo não estão em rota de colisão, estão caminhando lado a lado. Vamos para a pergunta do Joaquim. Pastor, a Bíblia fala que não somos salvos pelas obras, mas que somos julgados pelas obras. Que mistério, às vezes eu não entendo isso. Pois é, vamos entender isso então, um pouquinho, né? A salvação, a pergunta é, de onde ela procede? De Deus ou do homem? É o homem que se salva ou é Deus quem salva o homem? Quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou é Deus quem escolhe o homem? Porque se a salvação fosse pelas obras, a salvação seria uma medalha de honra ao mérito. Uma medalha de ouro na Olimpíada da vida. Alguém diz, não, mas então a salvação é a somatória da fé mais as obras. Então, nós estaríamos aí com o chamado sinergismo. Eu faço uma parte, Deus faz outra parte e divide a glória ao meio. Metade da glória vai para Deus, outra metade vem para mim. Porém, a Bíblia ensina que a salvação é uma obra monergística de Deus, ou seja, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. A Deus pertence a salvação, porque a glória é toda dele. Então é Deus quem planeja, é Deus quem executa, é Deus quem consuma. Então a salvação, de fato, não é pelas obras. Mas
nós somos salvos para as obras. As obras não são a causa, as obras são a consequência. E, portanto, seremos julgados pelas obras, não só pelas obras, nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos e desejos. Para quê? Porque se a causa da salvação é a graça, a causa da condenação é o pecado. Se eu faço aquilo que é mal, eu vou sofrer as consequências do meu mal. Bom, e os salvos? Foram salvos pela graça? Que negócio é esse ser julgado pelas obras? É porque no julgamento final, onde todos estarão lá, não estaremos lá para saber se eu estou salvo ou perdido. Isso já está decidido. Quem crê será salvo, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Quem não crê já está condenado. Então, o critério das obras é primeiro, para os salvos, para a questão do galardão. Para o ímpio, para o grau de condenação. Assim como vai ter galardão para os salvos, vai ter grau de condenação para o ímpio. Foi nesse sentido que Jesus disse para Cafarnaum, que no dia do juízo, o rigor para Cafarnaum seria maior do que o rigor para Sodoma e Gomorra. Porque o grau de condenação não é quão perversamente se viveu, mas quanto de oportunidade se jogou fora. Então, nós seremos julgados pelas obras, não para saber se vão ser salvos ou não, porque quando os livros serão abertos, não vão ser julgados segundo as obras, ninguém passa por esse critério. É por isso que um outro livro vai ser aberto, o livro da vida do Cordeiro. Se alguém não foi encontrado com um nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago do fogo. Se alguém teve o seu nome escrito no livro da vida, esse vai ser salvo. Quem é que tem o nome no livro da vida? Quem creu no Senhor Jesus. Agora, as obras é para saber qual o grau de condenação, qual é o galardão que vai se receber. Até um copo de água que você der para alguém em nome de Jesus não ficará sem galardão. Muito bem. A próxima pergunta do Trocando Ideias de hoje é curta e direta. A pergunta do Sérgio Gonçalves. Pastor, por que Deus abomina o sexo pré-marital? Porque é errado. Deus não criou o homem para ser como um animal no campo, que ao entrar em cio, relaciona-se com qualquer outro. Deus criou o ser humano como um ser moral, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus instituiu o casamento para ser o ambiente propício, adequado, legítimo, santo e puro para que o sexo fosse desfrutado. A Bíblia diz lá em em 1 Tessalonicenses 4, que Deus não nos criou para a impureza, mas para a santificação. Que nós devemos usar o nosso corpo, não como instrumento de pecado, para provocar o desejo no outro, com lascívia, defraudando o outro. Mas devemos usar o nosso corpo com santificação e honra. A Bíblia diz que digno de honra entre todos é o matrimônio, mas Deus vai julgar o impuro. De tal maneira que o sexo antes do casamento é fornicação. E a Bíblia diz que está debaixo da ira de Deus aquele que tal coisa pratica. Então, ir para a cama com o namorado e com a namorada está debaixo da ira de Deus, não da bênção de Deus. Essa ideia pervertida de que se tem amor, tudo vale, o amor é paciente. Ele sabe esperar. Segundo, o sexo fora do casamento é adultério. E Provérbios 6,32 diz que só aquele que quer se destruir comete tal loucura. Então, o sexo antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento também é pecado. Agora, o sexo no casamento é uma ordenança de Deus. Não vos priveis um ao outro. Por isso deixou o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso significa que o casamento é heterossexual. Deixa o seu pai e sua mãe se une à sua mulher. O casamento é monogâmico.
Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, não às suas mulheres. E o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Ou seja, a relação sexual está aprovada e abençoada por Deus. Fora desse padrão de Deus, só quem quer se destruir entra por esse caminho. Perfeito. Pastor Hernandes, eu gostaria que o senhor convidasse agora os nossos amigos que estão assistindo ao Trocando Ideias para conhecer a Igreja de Pinheiros. Será um prazer. Bom, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu sou um dos pastores que coopera com aquela igreja, é uma igreja bíblica, missionária, uma igreja solidária, uma igreja que cuida de pessoas, de famílias, uma igreja que tem sido uma bênção na comunicação do Evangelho pelas mídias sociais, como uma das igrejas, se não a mais relevante do Brasil, uma das mais relevantes do Brasil. Uma igreja que tem acolhido pessoas, ensinado a Bíblia. Uma igreja de portas abertas, uma igreja para você e para sua família. Venha nos fazer uma visita. Teremos muita alegria em acolher você. Se você está em São Paulo, procurando uma igreja para sua família, queremos ser a sua igreja. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP TV, pelo canal de YouTube da igreja. Deus abençoe sua vida. Venha para cá, participe com a gente. É com você, Tiago. Pastor, privilégio concluir mais um programa com o senhor. Muito obrigado. E com a sua participação também até o finalzinho do programa conosco. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. A gente espera encontrar você no próximo Trocando Ideias. Um grande abraço e até lá.